Você quer resolver seus problemas? Pense bem antes de responder. Tem certeza? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje no Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Antes de prosseguir, já vou pedir de uma vez, deixa aí a sua curtida, inscreva-se se ainda não o fez, e eu agradeço a quem já se inscreveu. Por enquanto já são 116. Se você está chegando agora e ainda não o fez, que se inscreva. Comente e ajude a compartilhar, por tudo isso eu te agradeço mesmo, de verdade. Mas eu perguntei, você quer resolver seus problemas? Parece uma pergunta boba, né? Todo mundo quer. Bom, para lá, mais devagar um pouco, não tão depressa. Tem certeza? Você quer resolver os seus problemas? Tem certeza disso? Sim ou não? Pense um pouco se de fato você quer que os seus problemas sejam resolvidos, solucionados. Nós estamos na Quaresma, a época de preparação para a celebração dos acontecimentos da paixão e morte e ressurreição de Jesus. E os evangelhos nos apresentam a jornada de Jesus desde a Galileia até a Judéia, a região na parte sul da terra de Israel, onde está a cidade de Jerusalém. E no caminho nós encontramos a narrativa de Marcos. Marcos fala que no caminho Jesus segue a uma multidão que o acompanha e há um mendigo, um pedidor de esmolas, que é cego. E o texto dá o nome dele, Bartimeu. E nas versões da Bíblia nós encontramos assim, Bartimeu, filho de Timeu. É uma explicação que Marcos estava dando para os leitores dele, que não conheciam a língua aramaica. O Bar, B-A-R, em aramaico, significa filho de. Em hebraico é Ben, B-E-N, de navio. Ben. Mas em aramaico, Bar. As duas línguas são muito próximas, muito parecidas, né? Mas evidentemente cada qual tem a sua particularidade, assim como o português e o espanhol. Duas línguas muito próximas, mas cada qual tem, né, as suas especificidades. Então, Bartimeu, o nome dele, filho de Timeu. E ele chama Jesus de filho de Davi. Isso implica na realeza de Davi, porque Davi era o rei. Filho aí, no caso, significa descendente. Se Jesus é o filho de Davi, então ele tem direito a ser o rei. E é por isso que as pessoas, muita gente quer que ele cale. Cala a boca, você não pode falar isso não. Comento que os romanos escutem e pensem que é uma revolta, um protesto contra a dominação romana. E é muito curioso, né? Que Bartimeu é cego, mas ele vê mais do que todo mundo. Porque ele vê em Jesus, o filho de Davi, enquanto que as outras pessoas viam nele apenas um homem que fala coisas bonitas, interessantes, ou que pode nos ajudar a resolver nossos problemas. Ou seja, Bartimeu é cego, o filho de Timeu é cego, mas ele vê o que os outros não estão vendo. E aí Jesus manda que ele seja chamado. E o texto lá de Marcos, capítulo 10, diz que a capa que ele tinha, ele deixa de lado e dá um pulo e mais que depressa vai em direção a Jesus, certamente guiados pela audição, né? Claro. Os pregadores antigos, né, comentavam esse deixar a capa como sendo a gente tem que deixar de lado as coisas que nos atrapalham, que nos impedem de seguir a Jesus. Essa é uma interpretação chamada alegórica, que ela é inventiva, criativa, mas ela coloca coisas no texto bíblico que lá no texto mesmo não estão. A capa no texto não significa nada, não representa nada, não é símbolo de nada. É apenas a capa que ele usava e que ele deixou de lado porque queria chegar mais perto de Jesus com rapidez, com velocidade. E aí Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? É provável que quem estava lá na hora deve ter pensado, que pergunta mais sem sentido é essa?
Mas não. Essa pergunta de Jesus obriga o seu interlocutor a olhar para dentro de si. Porque tem muita gente que não quer ter o seu problema resolvido. Muita gente prefere ficar com o problema. Muita gente tem um prazer, claro que isso é uma coisa doentia, mas um prazer mórbido em saber que as outras pessoas têm pena dele ou dela. Ah, coitadinha da fulana, tadinho do Beltrano. E a pessoa também, ela morre de pena dela mesma. Muitas vezes um problema faz com que a pessoa se torne dependente dos outros, da ajuda alheia. Eu não estou falando que todo mundo é assim. Existem casos em que isso acontece. E aí Jesus nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos para responder com sinceridade. Sinceridade diante dele, sinceridade diante de nós mesmos. Nós queremos que o nosso problema que tanto nos atrapalha seja resolvido, ou nós nos acostumamos tanto a ele que não conseguimos viver sem aquele problema mais. O filho de Timeu, Timeu, ele foi sincero. Ele queria enxergar, queria voltar a ver. E o texto diz que ele pediu e Jesus lhe restaurou a visão. Você quer que aquele problema que tanto te atrapalha, seja resolvido mesmo? Ou você se tornou dependente dessa situação? Você gosta de sofrer, um masoquismo, que é algo patológico, claro? Olhe para dentro de você e busque, se você quer mesmo ter o seu problema resolvido, busque em Deus a solução e faça a sua parte para que esse problema seja resolvido de verdade. Pense nisso.